Olá, hoje nós iremos conversar sobre o livro Olhai os Lírios do Campo, do escritor brasileiro Érico Veríssimo. Bom, estou aqui gravando à noite, com a luz um pouco precária, mas eu quis aproveitar que Joana dormiu e teria mais tempo livre para conversar com vocês sobre esse livro que tornou o Érico Veríssimo um escritor famoso, um escritor que conseguia viver de suas publicações, viver da literatura. E esse livro é o livro favorito de muita gente. Apesar de aqui no prefácio dessa edição, o próprio escritor falou que esse livro não é um de seus favoritos. Ele diz que ele tem uma carga melodramática, enfim, ele tece algumas críticas aqui ao seu próprio livro, mas eu acho que a maioria dos leitores discorda dessa opinião do autor, porque de fato é um livro maravilhoso. De fato, vocês vão entender daqui para o final da minha resenha o porquê ele fez esses comentários, mas de forma alguma vocês fiquem desestimulados de ler essa obra, se por acaso vocês virem esse prefácio primeiro, antes de conhecer a história de fato. Bom, mas vamos então fazer uma contextualização sobre o autor e sobre o período histórico em que esse livro foi escrito. Então, como vocês sabem, Érico Veríssimo é um autor brasileiro, é um autor do Rio Grande do Sul. A história se passa nesse contexto do estado do Rio Grande do Sul, no interior. Ele escreveu esse livro na década de 30. A década de 30 é um período assim, muito marcante na história, não só do Brasil, mas também do mundo. O que estava acontecendo nesse período? Lá fora a gente tinha a expansão do nazismo, do fascismo, vários governos totalitários. A gente tem também os contextos de guerra, antissemitismo, a expansão capitalista, industrial. Aqui no Brasil, nós temos a Revolução de 30, o início da Era Vargas, também uma expansão industrial nas grandes cidades, com muitas construções, muita disparidade social, ou pessoas muito ricas, outras pessoas, muitas pessoas em estado de pobreza. Então esse era o contexto social que Érico Veríssimo vivia e estava ali em efervescência durante a escrita e publicação dessa obra. E por que é importante a gente saber dessas informações? Porque elas farão muita diferença na compreensão do livro. Então, esse momento cultural e social do Brasil está presente na vida das personagens, está presente aqui em todo o enredo. Então, a história já começa apresentando Eugênio Fontes. De início, a gente sabe que ele é um homem que recebe uma ligação avisando que a sua amiga está morrendo e que gostaria de vê-lo. E ele vai inventar ali uma desculpa para sua esposa, então a gente sabe que ele é casado, e vai fazer essa viagem que parece uma eternidade. É uma viagem de apenas algumas horas, porque essa amiga está hospitalizada em uma outra cidade, então ele tem que pegar um carro e se dirigir até lá. Mas durante essa viagem, a gente vai entrar em contato com várias lembranças, memórias, e Eugênio vai contando pra gente todo o seu percurso até chegar àquele momento que é de muita angústia, muita aflição, e ele espera muito chegar a tempo de encontrar essa amiga com vida, de conseguir se despedir dela. E aí a gente vai conhecendo quem é Eugênio. Eugênio teve uma vida muito difícil, de muita pobreza. Ele cresceu numa família, cresceu com seus pais e tinha um irmão mais novo. Os seus pais se esforçaram muito para oferecer uma boa educação para Eugênio. Então ele conseguiu estudar em um colégio, um colégio internacional, um colégio que era frequentado pela alta sociedade. O seu pai era alfaiate, a sua mãe trabalhava ali naquela escola. E ele vivia nessa disparidade, Ele tinha colegas ali de classe muito ricos. Tem até um episódio aqui que ele
sofre bullying ali no meio da rua, porque ele está com a calça rasgada, aí todo mundo fica rindo, né, ridicularizando ele no meio da rua. E ele vai guardando tudo aquilo e vai odiando a própria condição, né? Ele sente muita raiva de viver naquela situação. Chega em casa, vê a reação, a forma como os pais lidam com aquela situação de pobreza e ele se decepciona, porque ele esperava que o pai tivesse uma força moral maior, uma energia, uma disposição para enfrentar essas situações. O pai tem uma doença, é um homem mais frágil, mais tranquilo na dele. E Eugênio não perdoa por isso, embora ele ame os pais, mas em pensamento ele não consegue evitar essas críticas, esses ressentimentos, porque de fato ele acaba culpando um pouco os pais por eles viverem naquela situação. Como eles tinham 2 filhos e não tinham condições de bancar a educação dos 2, eles fizeram de tudo para que Eugênio estudasse e se formasse médico. E de fato Eugênio vai estudar e vai se formar médico. E ali, no dia da formatura de Eugênio, do curso de medicina, ele se aproxima de uma moça chamada Olívia. Olívia era a única mulher a se formar naquela turma, a primeira mulher a se formar em medicina naquela universidade. Então eles se conheciam, eram colegas de classe, mas se aproximam somente naquele dia de formatura. E de fato os dois vão se tornar muito próximos, vão desenvolver um relacionamento estranho, assim, não tem um nome, eles não chegam a ser namorados, mas eles se gostam bastante. E ele vai encontrar em Olívia um refúgio. Olívia o entende, escuta, ela compreende as aflições de Eugênio. E em um determinado momento o destino deles vai se separar, né? Cada um vai tomar seu rumo, porque Eugênio vai conhecer uma moça rica, chamada Eunice. Essa moça se interessa por ele, eles começam a sair e ele decide casar com Eunice. Então tem ali uns momentos, né, que vale a pena vocês, não vou entrar em detalhes, né, porque vale a pena vocês terem a experiência de ler, mas ele vai hesitar bastante, como é que eu falo isso para Olívia, e ele vai falar e Olívia não vai apresentar nenhuma resistência. Ela não vai falar não vai pedir para que ele não case, e ele vai casar com Eunice, né. Se de fato ele casou por amor, a gente vai ver aqui que não, ele tinha outros interesses, ele tinha outras motivações. Então essa é toda a primeira parte do livro. Na primeira parte do livro é uma parte mais rápida, mais acelerada mesmo, a gente vai conhecendo a história, né, o que aconteceu até então. A gente vê que há um complexo de inferioridade, como o próprio autor coloca em Eugênio. E é um pouco irritante, eu confesso, ler essas passagens em que Eugênio se queixa de tudo, de todos, que ele se acha inferior a todo mundo. Mesmo em situações em que ele poderia se posicionar, tem uma situação aqui em que ele é apaixonado, uma paixão juvenil, pela filha do diretor da escola, e ele vai à igreja para poder ficar olhando, né, para admirá-la. E quando ele está na porta da igreja, chega um senhor, um estrangeiro, e entrega um cachorro para ele ficar segurando. Ou seja, confunde Eugênio com o empregado. E Eugênio sente muita raiva, ele fica indignado, mas ele fica lá. Ele fica segurando a coleira do cachorro e não consegue ir embora, não consegue dizer, olha, eu estou aqui participando do culto, assim como você. Então, a gente percebe isso, que ele... Até quando é possível, quando é necessário que ele fale, que ele se posicione, ele tem tanta essa imagem que todo mundo enxerga como inferior, que de fato ele age como, né? Ele não consegue agir de um modo diferente. Tem uma outra cena, gente, que é de partir o coração, que é quando o Eugênio está andando com dois amigos da universidade, 2 amigos ricos. E ele encontra o pai dele. O pai dele vai passando assim na calçada e o pai dele está todo orgulhoso.
E Eugênio fica no conflito. E agora, se meus colegas souberem que ele é o meu pai, o que é que eles vão pensar? E fica naquele conflito e ele simplesmente finge que não viu o pai. Passa direto. Isso é de partir o coração. Obviamente que eu contando, né, não tem o mesmo efeito de ler com as palavras que o autor colocou. Mas é só para vocês entenderem um pouco os sentimentos que esse livro vai despertando na gente, aqui nessa primeira parte. Já na segunda parte do livro, a gente vai ter um processo mais de redenção. Então a gente vai acompanhar as escolhas de Eugênio, ele vai fazer muitas escolhas ruins por causa dessa visão distorcida que ele tem de si mesmo e das pessoas à sua volta. Ele vai querer ascender socialmente, ele vai querer alcançar, né, tudo aquilo que ele sempre sonhou, mas por vias erradas. E depois, na segunda parte do livro, algo vai acontecer, né, que vai mudar o rumo da história dele e ele vai ser obrigado a, de fato, olhar para si. E ele vai ver que tudo que ele fez até então, ao invés de resolver o seu complexo de inferioridade, de trazer autoestima e segurança, pelo contrário, todo o caminho que ele trilhou só o fez se sentir ainda pior. Então essa segunda parte é mais filosófica, a gente tem muitas discussões. Ele começa a trazer alguns casos de pacientes que ele acompanhou, casos bem interessantes, que é quando de fato ele começa a exercer a medicina com mais afinco, com mais interesse nas pessoas. Então a gente vai vendo uma mudança na personalidade de Eugênio. Aquela sensação irritante que a gente tinha no início agora vai cedendo e vai dando lugar a uma personalidade mais madura e que vai aprendendo com o sofrimento. Então, assim, o que eu posso falar do enredo, eu acho que tá bom, né? Acho que não é necessário falar mais, para que vocês possam, de fato, ter uma boa experiência de leitura. E o que eu quero enfatizar agora é a personagem Olivia. Essa Olivia, ela é muito importante, de fato, aqui no livro. Ela é uma personagem um pouco idílica, né? Acho que nesse ponto já deu para entender que Olivia é a moça que está morrendo, né? Ali no início, que a gente sabe que Eugênio está se dirigindo para o hospital para encontrá-la. E ela vai ser essa pessoa que traz o transcendente. Enquanto Eugênio é um personagem muito ligado somente ao material, ele quer superar a sua condição de vida a qualquer custo e ele vive focado nisso. A Olivia, que também teve um contexto de vida bem difícil, de muitas privações também, muitas dificuldades, já tem um olhar muito mais transcendente para a vida. E é ela que vai trazer esse olhar para Eugênio e que vai ajudá-lo a encontrar o sentido da vida, da sua existência, ali através dos seus próprios sofrimentos. Então, o próprio título, Olhar os Lírios do Campo, a gente sabe que é uma inspiração, é uma expressão que está lá no Sermão da Montanha, são palavras de Jesus Cristo. E o livro ele vai trazer essa reflexão. No final das contas, a gente sabe que o ser humano ele não pode parar de trabalhar, de buscar as suas melhorias. A gente tem até, inclusive, aqui um personagem que está construindo um megatério. É uma personagem que está construindo um megatério, que é um grande edifício. Um edifício um arranha-céu, que era uma novidade na época, representando esse avanço proporcionado pela Revolução Industrial, esse avanço do capitalismo, esse crescimento socioeconômico do Brasil, mas ao mesmo tempo que a gente tem também as pessoas que Eugênio vai encontrando no caminho, com muitas dificuldades, com muitas situações em que ele tinha que atender, as pessoas não podiam nem pagar pelo serviço dele, e a própria situação dele também, ali de vida. E a gente vai fazendo essa reflexão de que, afinal, não podemos deixar de buscar o melhor, de trabalhar, de construir coisas, mas não podemos ceder à ganância, à busca desmedida, desenfreada pelos bens materiais e esquecer os bens eternos.
Eugênio vai aprender a enxergar a felicidade apesar de toda dor ao seu redor. Tem uma definição bem bonita que ele traz aqui. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não se está passando inutilmente. São estes intervalos entre um trabalho cansativo e outro trabalho cansativo. Estes intervalos em que a gente pode conversar com um amigo, brincar com os filhos, ler um bom livro. O erro é pensar que o conforto permanente e bem-estar que nunca acaba e o gozo de todas as horas são a verdadeira felicidade. Bonito, né, gente? Bom, e chegando ao final, eu entendo a opinião do autor colocado em seu prefácio sobre esse ser um livro melodramático, porque ele é um livro que vai na contramão de tudo que estava acontecendo em sua época. É um livro com um tom mais pacifista, com um tom muito esperançoso. A personagem Olivia, de fato, ela é idealizada, ele chega a falar que ela é inumana, mas para mim isso não é um problema, porque a Olivia, eu a enxergo como um lembrete do transcendente, um lembrete das coisas do alto. Então, embora tudo aqui ao nosso redor esteja afundado em problemas, em misérias, a gente não pode esquecer, né, das coisas que são eternas. Então, na minha experiência enquanto leitora, eu vejo a Olivia como essa personagem que vai trazer, que vai guiar, né, que vai ser a luz ali, que vai guiar na redenção de Eugênio. E também na própria redenção da gente que está lendo e passando por essa experiência de leitura. Bom, então espero que tenham gostado dessa resenha e até o próximo vídeo. Tchau!